que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, ou seja, que aconteça um terremoto, que esteja tudo caindo. O Senhor diz: a minha misericórdia não se afastará de você. Não importa o quão movimentada esteja a sua vida, se monte esteja caindo de um lado, se monte esteja caindo do outro, ainda assim a misericórdia do Senhor não se afastará de você. E ele diz mais: e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece, que ama você. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu quero que você repita assim comigo: quando os montes caem, o monte da fidelidade de Deus permanece. Amém? Quando os montes caem, o monte da fidelidade de Deus permanece, irmãos. Sempre vai permanecer. E como eu disse, nós estamos no mês de julho, mostra-nos a tua glória, né? Nós estamos falando aqui de montes. Cada ministração aqui nós trouxemos, falamos de montes, e eu queria falar para você, o monte, na Bíblia, ele tem vários significados, mas tem alguns montes na Bíblia que aconteceram grandes momentos com Deus. Nós estamos falando, mostra-nos a tua glória, e foi em cima do monte, em algumas situações, em alguns montes que Deus se manifestou a sua glória. Amém? Então, por isso, mostra-nos a sua glória. Ele vai mostrar a glória para aqueles que estiverem no monte. Amém? Aquele que quer ver a glória de Deus deve estar no monte. Mas alguns montes aqui, alguns significados de monte na Bíblia, para a gente entender, né? O monte na Bíblia é um lugar de encontro com Deus. Montanhas eram vistas como locais mais próximos do céu. Muitos encontros entre Deus e o homem foram nos montes, né? Então, você pode até ver que quando fala aqui de ídolos, né, de esculturas na palavra de Deus, de poste-ídolos, eles levantavam onde? Nos montes, né? E você lembra que o salmista falava assim: eu olho para os montes, mas de onde me virá o socorro? Não viria do monte, de monte nenhum, de nenhum Deus daqueles poste-ídolos, mas vinha de Deus, né? Então o monte tem esse significado, sabe, de estar mais próximo de Deus, e aonde, né, Deus se encontrava com os homens. Ele tem também um símbolo de elevação espiritual, né? Por quê, irmãos? Porque subir um monte representa busca, esforço, consagração, significa sair da planície para encontrar com o sagrado. Amém? Quantos aqui já foram orar no monte? Amém. Lá em Campos a gente orava muito no monte, e realmente tem um sacrifício, né? Lá ainda era muito frio mesmo, irmãos, né? O frio daqui, assim, né, com todo respeito, não se compara ao frio de Campos. E a gente subia, e era um sacrifício para a gente subir, mas a gente subia com o coração alegre, porque a gente sabia que a gente encontraria Deus ali, a presença de Deus se manifestaria, e a gente viveu várias situações sobrenaturais com Deus no monte. 3, lugar de revelação e aliança, né? É no monte também que Deus entregou as suas leis, promessas e planos. E também é lugar de sacrifício e obediência. Testes de fé, né, muitas vezes eram feitas em monte, né, no monte. Mas eu quero te perguntar hoje, onde é o monte de Deus? Onde está localizado o monte de Deus? Para responder, eu quero trazer alguns exemplos aqui, de alguns montes, e fazer um paralelo para a gente entender, né, onde é o monte do Senhor hoje. No Monte Sinai, vocês lembram o que aconteceu no Monte Sinai? Lá em Êxodo 19, lá foi onde Deus entregou os 10 mandamentos, né, para Moisés, onde o Senhor mostrou uma glória, né, tão poderosa ali para Moisés. Então foi ali, o Monte Sinai representa a aliança, lei, o temor e a glória divina, né? Tudo isso aconteceu ali no Sinai.
Irmãos, nós estamos no monte, nós estamos na igreja, e a igreja, irmãos, é lugar de temor, é lugar que nós aprendemos a temer ao Senhor, a respeitar, né, ao Senhor, é onde Deus entrega as suas leis, a sua palavra para o seu povo, é onde o Senhor mostra e tem mostrado a sua glória em tudo que Ele tem feito no nosso meio, é onde Ele mostra a sua graça e aonde Ele fala da sua aliança com o seu povo, amém ou não amém? Então nós estamos no, amém, o Monte Moriá, irmãos, Gênesis 22, onde Abraão foi levar Isaac em obediência para sacrificar, né, ali representa então fé, representa prova, obediência, mas também representa a provisão de Deus, né, irmãos, na igreja é o lugar também que nós precisamos ser obedientes, né, como Abraão foi, aonde a nossa fé é provada, porque quando nós entramos para a igreja, tem muita gente que fala, meu Deus, eu estava melhor quando eu estava lá, porque quando eu vim para a igreja, tudo acontece, e está tudo certo, irmãos, é para provar a nossa fé, nós precisamos ser cristãos provados por Deus, né, mas também a igreja é o lugar onde nós precisamos obedecer e o lugar onde nós vemos a provisão de Deus, amém, irmãos? Aí temos também ali o Monte das Oliveiras, irmãos, Mateus 24, em Atos 1, o que aconteceu no Monte das Oliveiras? Jesus ensinou, Jesus profetizou, Jesus orou, Jesus teve intimidade com Deus, mas Jesus também passou por momentos muito ruins no Monte das Oliveiras. Quando ele estava próximo da crucificação, nós sabemos que o peso que veio sobre ele naquele lugar, ele sentiu todo aquele peso, tudo aquilo que passaria, né, na cruz, tanto que ele começou a transpirar, né, sangue, começou a suar sangue. Então, um lugar que foi muito pesado ali para Jesus, mas também aonde ele recebeu o conforto dos céus, amém? Vocês conhecem a passagem? E a igreja, irmãos, é lugar de oração, é lugar de lágrimas também, mas é lugar de fortalecimento em meio à luta, é lugar de ensino, é lugar de profecia, e é o lugar que nós aguardamos a volta do Senhor, amém? Ali no Monte das Oliveiras também foi onde o Senhor ascendeu ao céu, mas ali ele deixou uma promessa que ele voltaria. Então, irmãos, nós estamos aonde mesmo? Nós estamos no? Amém, irmãos, nós estamos no monte. O tema, então, da mensagem é no monte com Deus. Repete comigo, no monte com Deus. Você acredita que Deus está aqui, irmãos? Acredita mesmo? Amém. Eu também acredito, porque ele diz, onde estiverem dois ou mais reunidos, ali ele estaria. Amém? Então, irmãos, Isaías 54:10, dito isto, mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Irmãos, nesse texto aqui, montes também está simbolizando aqui situações complexas que possam vir a acontecer nas nossas vidas, né? Então, aqui o Senhor está dizendo o seguinte, né? Podem estar caindo os montes, as estruturas, tudo pode estar desmoronando. De repente você chegou aqui com um problema na sua família, na sua empresa, até mesmo no seu ministério, de repente você percebe que não está o mesmo, de repente você está até pensando em entregar o seu ministério. Pode ser que você esteja vendo o monte das finanças ruindo, pode ser que seja o monte da saúde, física, mental, sentimental, espiritual, pode ser o monte do relacionamento, enfim. A primeira questão que Deus traz para nós hoje é para que você reflita no seu coração qual é a montanha, qual é o monte em sua vida que está desmoronando, que você percebe que está ruindo. Por que, irmãos, que Deus está trazendo essa reflexão? Porque na própria palavra que nós vemos, ele diz que independente disso, irmãos, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, ele diz nessa noite que ele tem compaixão por você, que ele te ama e que a sua fidelidade continua presente todas as manhãs, irmãos. A aliança de paz dele, que ele fez conosco, ela é eterna. Da parte de Deus é eterna, irmãos, mas cabe a mim
se eu quero continuar na aliança de paz ou não. Porque muitas vezes, quando os montes começam a cair, irmãos, o que nós queremos fazer é sair do monte da presença de Deus, irmãos, né? Mas o Senhor, Ele jamais vai anular, querido, Ele jamais vai anular, né, essa aliança de paz que Ele fez comigo e com você. Então nós precisamos estar aonde? Nós precisamos estar no monte, querido, amém? Então, a maior profecia que existe, irmãos, é a palavra de Deus. A maior profecia que existe é a palavra de Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele inspirou homens de Deus, o Espírito Santo inspirou para que eles pudessem registrar essa profecia viva, que transforma, que liberta, que fortalece, para que nós pudéssemos hoje ter acesso àquilo que Deus queria dizer. Quero que você abra comigo Lamentações 3, do 21 ao 23. Lamentações 3, do 21 ao 23. Lamentações 3, do 21 ao 23. Vou ler para vocês aqui o que o profeta Jeremias escreveu. Diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, o quê? Olha só, as misericórdias do Senhor não têm fim, irmãos. Você acordou amanhã? Tem misericórdia. Acordou depois da manhã? Tem misericórdia de Deus sobre a sua vida. Acordou domingo? Tem misericórdia, porque ela não tem fim. Então a misericórdia do Senhor é sim sobre a nossa vida, né? O verso 23 diz assim, que elas se renovam a cada manhã. E olha o que diz: grande é a tua. Irmãos, o nosso Deus é um Deus fiel, e a fidelidade dele para com nós é muito, mas muito grande, irmãos. Então, independente da muralha, independente do monte que você esteja, que você, na sua vida nessa noite, que está desmoronando, independente de qual área da sua vida for, nessa noite, Ele continua com uma grande fidelidade com você. Fica firme, irmãos, Ele vai te dar a saída, Ele vai te dar o escape, Ele vai colocar as coisas no lugar, vai dar tudo certo, porque a fidelidade dEle é muito grande, e as misericórdias dEle não têm fim, amém? Receba isso no seu coração, querido, receba isso no seu coração. Essa palavra é para aquele cristão que confia nessa palavra, e o cristão que confia nessa palavra, irmãos, ele também chama de monte. Olha o que diz o Salmo 125, 1 e 2, Salmos 125, 1 e 2, olha o que diz: os que confiam no Senhor. Quem aqui confia no Senhor de verdade, irmãos? Então essa palavra é para você. Ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme. Irmãos, nada vai te abalar. Se você confia no Senhor, se você entende que as misericórdias dele não têm fim, se você entende que a fidelidade dele é muito grande, você vai permanecer, irmãos. Pode estar tudo estremecendo, os montes ao seu lado podem estar caindo, mas você vai permanecer. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. E olha que lindo 2, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, está ao redor do seu povo, desde agora e quando? Irmãos, é desde agora, nesse momento, para a eternidade. É o nosso Deus que está à nossa volta, é o nosso Deus que está ao nosso redor. Por isso, irmão, irmã, eu quero profetizar sobre a sua vida. Ainda que o diabo tenha falado que não vai dar certo, que não tem jeito, que não tem cura,
Nessa noite o Senhor fala: eu sou o Deus do impossível, eu te tomo pela mão direita, eu te coloco no seguro, no monte alto da minha presença, sou eu que estou à sua volta, sou eu que estou contigo, não temas, você vai permanecer em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida, irmão, irmã, você vai permanecer, é o Senhor que está à sua volta, é o Senhor que te guarda, Ele que é o Deus fiel, as misericórdias dele não têm fim, e o amor dele é sobre a sua vida. Receba nessa noite a força, a unção, a presença do Espírito Santo, você vai vencer. Oh, xarandaralabachei, andaralabazou, aralabachei. Receba nessa noite a presença do Espírito Santo, seja renovado, seja fortalecido, você vai vencer, você vai permanecer no nome poderoso de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Oh, xandaralabás, glória a Deus, obrigado, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. Irmãos, então essa palavra é para nós cristãos que vamos permanecer, sabe? Nós vamos continuar, ainda que os montes possam estar desabando, a fidelidade e o amor de Deus vão continuar conosco eternamente. A aliança de paz dele jamais é abalada, é para sempre. A aliança de paz que Deus fez conosco, irmãos, é para sempre, sabe, irmãos? E nós estamos no monte com Deus, né? É o tema da nossa mensagem. Então, mas o que é importante, irmãos, para a gente conseguir, para a gente seguir, é ficar no monte com Deus, amém? Nós estamos aonde? Então, continue no monte, meu irmão, minha irmã, não saia do monte. Fala para o irmão: não saia do monte, irmão. E nem fica mudando, irmãos, sabe, de monte, uma hora está no monte, outra hora, irmãos, cria raiz nesse monte. O Senhor está aqui, o Senhor tem feito grandes milagres, grandes maravilhas aqui, irmão, fique firme no monte, em nome de Jesus Cristo, amém? Irmãos, e eu quero andar um pouquinho aqui ainda, em Isaías 54, né? Isaías 54, ele é uma mensagem profética, tá, irmãos? É uma mensagem profética para um povo que seria restaurado, né, por Deus. É um povo que iria passar por cativeiro, né, um povo que seria escravizado, um povo que seria envergonhado, mas aqui é uma mensagem profética de restauração completa desse povo, amém? É uma mensagem profética. Irmãos, e a profecia na palavra de Deus significa o quê? Que Deus, quando nós estamos falando de profecia, Deus quer comunicar algo ao seu povo. A profecia é Deus comunicando algo ao seu povo. Essa profecia, ela vem do próprio Espírito Santo, irmãos. Toda a profecia da palavra de Deus, ela vem do Espírito Santo. E ela vem sempre com um propósito, irmãos. Então, uma profecia, ou ela vem com um propósito de direção, de edificação, de correção, de consolo, de restauração. É para isso que servem as profecias, as mensagens proféticas. E Isaías 54 foi escrito, então, como uma profecia de consolo, de restauração para o povo de Israel, que enfrentaria o cativeiro da Babilônia, né, como eu já disse. Mas Deus não os deixaria lá, irmãos. Deus não os deixaria lá, porque a sua fidelidade não tem fim. Nós lemos, a sua fidelidade não tem fim. Ele fez uma aliança com esse povo e ele manteve a aliança desse povo. Amém? Então não tem fim. E é tão interessante que, se a gente volta, Isaías 53 está falando do nosso Messias Salvador. Isaías 53, nós conhecemos lá que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que aprove a Deus moê-lo na cruz, falando da crucificação de Jesus, né? Então Isaías 53 fala que Jesus levaria sobre si todas as nossas dores e as nossas culpas.
Agora Isaías 54 é a resposta profética. Agora que o preço foi pago em Isaías 53, Isaías 54 agora é um tempo novo, é um tempo de renovo. O preço do pecado, o preço da morte foi pago, e agora vem restauração, e agora vem de novo o tempo de abundância na vida do povo de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Esse tempo é para mim e é para você, irmãos. Esse tempo é para mim e para você. Isaías 54, então, foi escrito para um povo quebrado, mas ainda amado. Foi escrito para um tempo de restauração após um tempo de vergonha, um tempo de esperança após um tempo de disciplina, um Deus que se compadece e que reconstrói ruínas e renova a sua aliança de paz com o seu povo. E por que eu estou falando que Isaías 54 é para nós, irmãos? Em Gálatas 4:27, Paulo, ele aplicou esse texto de Isaías 54 para a igreja. Então, por isso que eu digo que é para nós. Gálatas 4:27, Paulo fala assim, porque está escrito, abre aspas, e aqui ele está citando o verso 1 de Isaías 54, ele diz assim: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Olha o que ele diz no verso 28, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Então, esse texto de Isaías 54 é aplicado para mim e para você que somos a igreja, que somos o monte. Hoje nós estamos aqui no monte do Senhor. Então Paulo usa Isaías 54 para aplicar na igreja. E aí eu quero falar com você aqui, bem rapidinho, para a gente orar, alguns textos desse capítulo 54 de Isaías, que é uma mensagem profética. A partir do verso 1 até o verso 3, ele está falando de uma mulher estéril, que era Israel, né? Uma mulher estéril, símbolo de Jerusalém em ruínas, né? Mas ela é chamada para cantar, porque Deus promete o quê? Frutificação, crescimento e expansão, né, amados? Nós também passamos por um tempo de ruínas, irmãos. Antes nós estávamos em trevas, antes nós estávamos escravos do diabo, mas hoje o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz, amém? Então nós precisamos agora ver, irmãos, esse tempo de frutificação, de crescimento e de expansão. Então eu quero ler aqui Isaías 54, do 1 ao 3, mas eu quero que você receba essa palavra no seu coração, porque é uma profecia para você. E olha o que diz: cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos que os filhos da casada, diz o Senhor. Irmãos, os filhos era símbolo de prosperidade, era símbolo da bênção de Deus, né? Então aqui nesse tempo, Deus está comparando o povo de Israel como essa mulher que não teve dores de parto, porque Israel estava infrutífero, mas agora ele diz que não, agora ele diz que os filhos dessa mulher solitária, que é o povo de Deus, são mais numerosos que os filhos da casada. Significa, irmãos, que nós vamos sobressair sobre todas as pessoas lá de fora, que o Senhor tem algo maravilhoso, que o Senhor tem crescimento para a sua vida, irmãos, em todas as áreas da sua vida. É para você essa palavra, irmãos. E olha o verso 2, diz assim: alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo de sua habitação, não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Olha, recebe no seu coração, irmão, é a palavra de Deus, porque você expandirá para a direita, para a esquerda, sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas, em nome de Jesus Cristo, irmão. Está falando que você vai crescer, que você vai prosperar, e essa prosperidade vai alcançar a próxima geração, os seus filhos, os seus netos, todos serão prósperos, todos serão cheios da presença de Deus, todos servirão ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos. Alargue as estacas da sua tenda, você vai crescer para a direita, você vai crescer para a esquerda, em nome de Jesus Cristo. Você recebe isso no seu coração? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Irmãos,
Do verso 4 ao 6, o Senhor está falando de reconciliação, o Senhor está falando de voltar. Isaías 54, 4 diz assim: não tenha medo, porque não será envergonhada, não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação, você esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Irmãos, não tenha vergonha. De repente você está passando algo, você está se sentindo muito envergonhado, o Senhor fala: não tenha vergonha, você não será envergonhado. Ainda esses dias eu estava falando para uns irmãos que o irmão pode passar, né, por um momento de vergonha, mas a palavra diz que ele vai ter o quê? Dupla honra. É a palavra de Deus, irmãos. Então não se sinta envergonhado por isso que você está passando. O Senhor está com você, a fidelidade dele dura para sempre, e você vai vencer, e você não será envergonhado, meu irmão, minha irmã. Não importa o que você esteja passando, você não será envergonhado. E aí ele continua: por que você não vai ser envergonhado? No verso 5, porque o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, é Ele que cuida de você, é só aquele que criou o mundo, irmãos, é o nome acima de todo nome, é o Deus Criador, é Ele que cuida de você, por isso que você não vai ser envergonhado. O Santo de Israel é o seu Redentor, Ele é chamado Deus de toda a terra. É esse Deus que você serve, é esse Deus que é por você. Verso 6, porque o Senhor chamou você, o Senhor chamou você como se chama uma mulher abandonada. O Senhor te chamou, irmãos. De repente você se sentiu abandonado pelos amigos, pela família, pelo sócio, enfim, mas o Senhor te achou e o Senhor te chamou. E hoje, a partir de hoje, é Ele quem cuida de você, irmãos. É Ele que vai à sua frente, e por isso eu declaro que você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Não importa o que seja, você vai ser mais que vencedor em nome de Jesus Cristo, irmãos. Em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode tomar posição, por favor, para eu terminar e nós orarmos aqui, irmãos. Olha só Isaías 54, 13, o que diz: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Irmãos, não importa onde os seus filhos estão, continue você no monte, orando, ungindo, trazendo as peças de roupa do seu filho no altar. A minha mãe fez isso e hoje eu estou pregando para você. Amanhã é o seu filho e a sua filha que vão estar pregando a palavra de Deus, irmãos. É promessa de Deus para nós. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre os seus filhos, que haja paz sobre eles. Eles vão estar na casa, no monte do Senhor. E olha Isaías 54, 17, irmãos. Olha Isaías 54, 17, que diz: nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Irmãos, não tem olho gordo, não tem inveja, irmãos, não tem perseguição, não tem macumbaria, não tem feitiçaria. Nenhuma arma forjada contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu trabalho vai prosperar. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, em nome de Jesus Cristo, irmãos. E a Bíblia diz: e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que procede de mim, diz o Senhor. Amém? Aplauda o Senhor, glória a Deus. Nenhuma arma forjada contra nós, contra esta igreja, vai prosperar, nenhuma. Se coloque em pé, você que quer orar, que quer estar na presença do Senhor agora, quer vir aqui no altar, ajoelhar, fica à vontade, irmãos. Quiser vir aqui orar diante do altar, mas venha, irmãos, sabendo que o Senhor está no monte. Vamos sair agora da planície, irmãos, e vamos elevar agora, vamos subir agora no monte espiritual, diante da presença de Deus. Você nessa noite que percebe que os montes estão ruindo, você que